Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Smartness e agora a gente vai gravar o nosso último episódio. Vamos ver se nós vamos conseguir vencer aqui todos os slides que eu preparei para vocês do nosso estudo do livro Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg. Livro essencial, recomendo a leitura. Quem não leu ainda, quem não conhece, quem já leu, recomendo ler novamente, porque ele é um livro que exige um pouquinho da gente e ele demanda que a gente faça uma nova leitura, até para entender tudo que tem de interessante nessa obra, que ela serve sim como um referencial de estudo para aqueles que trabalham com resolução de conflitos, tá? Então ele é muito interessante, é da área psicológica, mas também serve muito para pessoal do direito. Então vamos lá, avançando um pouquinho aqui no nosso estudo. Opa, aconteceu aqui, abri um slide branco. Uma das coisas interessantes, a gente dividiu essa obra em duas partes, outras partes vamos dizer assim, dividiu essa análise, né, em várias partes, mas o livro, ele tem, a gente pode observar, dois momentos. Um momento que vai até a página 133, onde ele fala da técnica, especificamente da técnica da comunicação não violenta, e depois da página 133 até a 260, ele faz um estudo de aprofundamento, tá? Então, isso que é importante a gente saber. Olhando aqui, né, então na segunda parte do livro, quando ele já explicou a técnica, ele vai falar um pouquinho da questão da empatia, né? E aí a gente tem que diferenciar no que ele está dizendo no livro, o que ele entende por compaixão, que seria o sentimento, né, de piedade perante a tragédia alheia, né, de observar um conflito, ver que a pessoa está no conflito, né, e aquilo é uma tragédia para aquela pessoa que está envolvida no conflito, né, e diferenciar isso da empatia, que é o comportamento que se tem que ter, né, a partir do momento em que você desenvolve o sentimento de compaixão, né. Então, como é que você atua na prática, né, quando você observa uma situação que, né, onde você está observando que há um conflito interpessoal, há um problema ali, né, uma interprisão estabelecida entre as pessoas. Então, como é que você se comporta perante esse conflito? Então, você se comporta com uma ação de empatia, né? E aí ele define como uma presença respeitosa, né? De você se abster de seus preconceitos e julgamentos, né? E tentando observar sem intervir, né? E aí até ele coloca no livro, né? O que não é empatia, né? A gente até marcou aqui, né? Aconselhar, competir pelo sofrimento, né? Consolar, contar uma história, encerrar o assunto, solidarizar-se, interrogar, explicar, corrigir, consertar. Então, a empatia, num primeiro momento, né, é uma atitude passiva, né, uma atitude de se colocar em compaixão, né, se colocar à disposição e de não realizar nenhuma dessas ações aqui que ela só tem lugar no segundo momento, né, a partir da situação quando a conexão de empatia já está estabelecida, e aí sim se pode passar para esse novo patamar aqui, que é de tentar atuar. Ah, não faça nada, apenas escute, né? Então, muitas vezes, empatia requer somente uma escuta ativa, né? O que é escuta ativa? Você escuta a pessoa tentando entender, né, qual é o ato, qual é a ocorrência, qual é o sentimento, quais são as necessidades, né, e o que a pessoa está precisando. Então, no primeiro momento é só isso, né? E aí é interessante que ele fala até, mesmo se a pessoa estiver agressiva com você, neste momento você, né, tem que se concentrar nas necessidades dos outros. Então você tem que se abster, né, e só prestar atenção nas necessidades, nos sentimentos, no que a pessoa está verbalizando. Isso é agir com empatia, tá? Agora veja, uma das formas que ele coloca aqui importante na empatia, né, depois que a gente já fez essa escuta ativa, é a gente sempre parafrasear, né? Repetir o que a pessoa disse, né? É uma forma de estabelecer comunicação, né? A paráfrase é uma sintonia que você faz com a pessoa, repetindo o que ela fala, e quando você repete o que ela fala, né? Ela, ela consegue sentir que você está entendendo aquilo que ela quer manifestar. Então, daí a importância da paráfrase, tá?
Ele sempre sugere, e quem for ler o livro vai perceber isso claramente, em várias passagens ele faz isso, ele faz essa paráfrase em maneira de perguntas, ele cria uma pergunta. Só que ele coloca essa pergunta de uma maneira suave, agradável, né, bem em cima do que a pessoa disse, e sem transformar aquilo no interrogatório, né? Ele coloca como se ele estivesse querendo entender o que a pessoa colocou, mas sem dizer e sem explicitar como se aquilo fosse um interrogatório da pessoa, né? Então, ele repete o que ela disse perguntando: "Ah, então você quer me dizer que você está se sentindo assim?" Então, é uma forma de estabelecer a paráfrase. E aí ele traz, né, alguns detalhes aqui, né? Então, ele diz lá: "Cuidado para não parecer um interrogatório", né? Então, ele estipula isso. Sempre repetir, principalmente quando há emoções mais fortes, repetir essas passagens, né? Porque essas passagens, se você repetir essas passagens, você vai conseguir fixar a atenção da pessoa, né? Porque é nessas passagens que a pessoa demonstra bem o que ela está passando, né? Não ter pressa, né? Ah, sempre dá tempo ao tempo e, claro, ele já até indica aqui, né, que em muitos casos o uso da paráfrase ajuda muito em acelerar o processo de empatia, né, e acelerar até a resolução do conflito. Quando a pessoa também não verbaliza, né, mas a pessoa está ali e ela permite a presença, né, então, ele usa também a questão do silêncio como um espaço onde ele vai usar a paráfrase, né? Não no sentido de ficar em silêncio também, mas no sentido de tentar chegar ao que a pessoa está passando, né? Por que a pessoa não está falando, né? Então, claro que aqui nós não estamos trabalhando com aquela situação onde a pessoa diz: "Eu não quero conversar agora". Até no livro ele fala isso, né? Tem situações onde a comunicação não pode ocorrer naquele momento, né? Então é melhor parar, dar um tempo, voltar em outro momento, né, para restabelecer a comunicação. Nós não estamos falando desse momento agora, estamos falando do momento onde, né, há uma possibilidade. A pessoa está ali, ela só não está falando, mas ela quer se comunicar, né? Então, aí as perguntas permitem que se vá estabelecendo a comunicação e a empatia. Então, assim, né, aqui ele está falando, e ele fala bastante sobre isso, que muitas vezes, né, para a gente escutar com empatia, né, a gente tem que também superar os nossos bloqueios, né? A gente já citou isso em outros vídeos, que quando alguém fala com agressividade com outra pessoa, essa outra pessoa tende a bloquear, né? Tende a bloquear porque a fala agressiva ela intimida, né? E ela cria um bloqueio. Então, assim, se nós queremos fazer uma escuta ativa, né? Essa é a proposta. Mesmo que aquilo venha, que a pessoa jogue uma agressão, você tem que tentar superar aquilo, né? Não levar para o lado pessoal e focar no quê? Na observação dos sentimentos e das necessidades da pessoa. Por que ela está agindo agressivamente, né? Se nós entramos para o lado, né, de assumirmos a culpa por algo ou nos tornarmos agressivos, nós perdemos a oportunidade de se conectar com aquela pessoa, né? Porque ela pode somente estar agredindo para se defender. E ele até cita um caso, né, onde ele tentou estabelecer a empatia, diz que ele estava magoado porque a interação não estava acontecendo e ele estava lidando com um grupo de jovens dentro de uma gangue, e aí começaram a rir dele, falar que ele estava, coitadinho, ele estava se sentindo humilhado, começaram a caçoar dele. E ele teve calma, né, para não se sentir humilhado naquela situação e para continuar a conversar, puxando o assunto, conversando, né, e ele demorou um bom tempo, ele acho que coloca lá mais de meia hora, mas a partir de um certo momento, né, quando ele continuou lá repetindo para ver se ele estava entendendo o que eles estavam dizendo, o que eles estavam passando, as necessidades deles, ele conseguiu estabelecer empatia e eles disseram lá, né, que ele foi um dos melhores, das melhores pessoas lá que se comunicou com eles, né. Então, né, continue a repetir por meio de paráfrase até se sentirem entendidos, acolhidos e confortáveis. Então você vai fazendo a paráfrase até que se role a conexão e a empatia, e daí se pode, depois da empatia, né, começar a se tratar, né, da solução do conflito, de se buscar formas de resolver.
Então, primeiro se faz a empatia, né? Primeiro se estabelece a conexão, né? Então, vai lá escutar, né? Escutar a pessoa, escuta ativa, presente, né? Cordial, querendo ajudar, com o intuito de ajudar, né? De focar nos sentimentos, necessidades. E vá usando a paráfrase para conectar com a pessoa, tá bom? E é interessante, né? Até tem muito, se relaciona muito ao Freud isso, né? De que um conflito é só a ponta do iceberg, né? Então a gente olhar um iceberg assim, a gente vê só o que está fora da água e esquece da base toda que está abaixo da água, né? Que é onde as coisas vão aparecendo aos poucos, né? Então por isso tem que se estabelecer empatia, porque geralmente aquela primeira fala ela só traz um pequeno, né? Um pequeno dado do problema. Então, se rolar empatia, vai se chegar ao que está nas profundidades. Mas sempre para isso precisa de tempo, né? Precisa de escuta, precisa, senão, até ele fala sobre isso no livro, né? Você não pode querer fazer escuta com pressa. Se você tem 1 milhão de coisas para fazer, não é o melhor momento para você fazer uma escuta, né? Quando você faz a escuta, você tem que ter um tempo para isso, você tem que estar disponível para isso, você tem que estar inteiro ali, presente para fazer a escuta. Então aí até ele coloca, né, um dos sintomas, né, né, as observações que se faz quando a empatia é atingida, é que há uma redução da tensão, né. Então se a pessoa estava tensa, quando rolou a empatia, ela vai ficar mais aliviada, ela vai respirar aliviada, ela vai ficar menos ofegante, ela vai ficar mais calma, porque ela foi entendida, né? Se entendeu o que ela queria dizer. Houve uma conexão emocional com ela. E aí, quando a pessoa sente que a comunicação emocional foi estabelecida, ela relaxa, né? O fluxo das palavras também da pessoa reduz, né? Então, ele coloca esses dois sintomas, né? Que a pessoa vai relaxar e vai falar menos, né? Então, é um momento, então, ideal, então, para você começar a interagir, né? Que aí, nesse momento em diante, é que você pode trabalhar a mediação do conflito, né? Quando você, então, vai já trabalhar buscando soluções, né? Porque a pessoa se sentiu entendida, então agora ela vai permitir que se busque soluções, né? E uma das coisas interessantes que ele fala, né, é que a empatia reduz o risco potencial de violência, né? Ele até cita um exemplo lá de uma tentativa de estupro que virou tentativa de roubo, né? Então, houve uma redução, né, do ímpeto da violência ali a partir da forma como, né, a pessoa foi interagindo e conseguiu modificar aquela situação, né? E veja, claro, não conseguiu resolver, não evitou o roubo, aconteceu uma violência ali, mas já houve uma violência menor, né? E daí que o uso da comunicação ele reduz então, né, a empatia, quando se estabelece a comunicação empática, reduz a agressividade, a agressão, né? Então isso é uma coisa que a gente tem que sempre levar em consideração quando for mediar conflitos e for utilizar essas técnicas, tá? Uma das partes que ele fala aqui, e aqui eu não pretendo me aprofundar muito, mas eu acho importante quem for ler o livro fazer a sua própria reflexão, tá? Eu fiz apenas aqui separei na tela aqui uns dados aí, depois quem tiver interesse só parar o vídeo e dar uma lida, que é sobre a autocompaixão, que é sobre como nós lidamos com nós mesmos, né, em relação aos nossos erros, né, aos nossos arrependimentos, como nós, né, nos culpamos, né, ficamos envergonhados, e a oportunidade que nós temos nesses momentos, né, de transformar aquilo numa aprendizagem, num crescimento, né, e nos libertarmos dessas situações, né. Então é bem interessante, tá no livro, então quem quiser aprofundar um pouco mais, recomendo que vá fazer a leitura do livro para entender mais sobre isso. Aqui eu vou citar 2 hard points também, tá, que eu não, eu tinha até feito o estudo para aqui, para gravação, e eu achei melhor não fazer. Porque são temas complexos que exigem um contexto, um conjunto de estudo para serem enfrentados, tá? Ele coloca isso em 2 capítulos. Eu acho que ele fez um complemento ali, porque é na segunda parte do livro, então ele traz um complemento. Com certeza ele deve ter muito mais aprofundamento sobre isso nesses tópicos, mas são tópicos que são polêmicos, né? Por isso que eles são hard points. Então, por exemplo, a questão do uso protetivo da força, né?
que é um hard point, né? Como é que você, né, em certos casos, justifica o uso da violência, né? Quando ela tem uma natureza protetiva, né? Então, legítima defesa e por aí vai, tá? Mas eu não quero aprofundar nisso porque acho que não é o caso, né? Porque a gente está querendo estudar essa técnica aqui para mediar conflitos, né? Então essa é a nossa função, e não nesse sentido aqui que ele trouxe esse tópico, tá? Outro tópico sério, né? Que é a questão da canalização da raiva para assistência às necessidades do outro. É um tópico sério, né? Talvez é o tópico é o hard point maior desse livro. É um tópico que eu acho que ficou pouco explanado e é um tópico que mexe com coisas muito sérias que acontecem hoje, né? De conflitividade social, né? De diferenças, né? De antagonismos entre pessoas, mas que eu acho muito difícil de trabalhar e da maneira como ele trabalhou em um tópico só, eu acho muito complexo. Então eu não vou entrar nesses temas. Recomendo a leitura, mas recomendo também que se busquem outras fontes, né? Porque ele deixa muito superficial esse aprofundamento ali, ele dá a técnica até de como você enfrenta, mas eu acho que você precisa de mais fontes para trabalhar com esses temas aqui, que eles são hard points, tá? São muito difíceis e o livro não consegue aprofundar neles, tá? Deixa ali uma margem até para a gente, né, se sentir um pouco incomodado na análise e ter que refletir mais sobre isso. Aí eu entro numa parte aqui que eu achei bem legal do livro, né? Então, se em relação aos hard points, aqueles que me incomodou bastante, né? Dificuldade muito grande de aprofundar ali a leitura, de entender. Aqui nessa parte eu já fiquei muito feliz, fiquei muito contente. Me trouxe assim um retorno muito positivo, uma possibilidade de análises, né, interessantes e, e assim e chegar a algumas constatações de coisas que às vezes a gente faz intuitivamente que são legais, né, e que a gente realmente tem que valorizar mais, né, coisas que a gente faz são legais. Então assim tive algumas epifanias aqui. Fiquei muito feliz nessa parte, por isso que optei por esperar alguns dias para gravar esse último vídeo, que é sobre a questão do prazer e da celebração, né? De se modificar aquela ideia de que a gente tem obrigação por algo, eu tenho que fazer, pela ideia de que eu escolho fazer. E isso diz muito, né? Porque quando a gente escolhe fazer algo, né? Que a gente escolhe um caminho na vida, né? Assume a responsabilidade por ele, usa a nossa liberdade para fazer uma escolha. A gente abandona o tem que fazer, abandona a obrigação e entra na esfera do prazer, né, da esfera da escolha. E é muito legal quando você escolhe algo para você, que você quer para você, para a tua vida. Então isso é muito bom, né? Então você deixa o tem que fazer e cai no escolho fazer, e aí aquilo fica muito bom, fica muito agradável, né? Por isso que a gente sempre, e aí eu vou seguir a ideia dele, e realmente eu acho que isso é muito importante, não faça nada que não seja por prazer, né? Então, essa frase tinha que estar assim, a gente tinha que ter colado assim no espelho, né? Foque a sua vida, né, no princípio do prazer. Então, volta lá no Freud. O motor da vida é o princípio do prazer, né? E aí ele é confrontado por uma coisa que chama princípio da realidade, aonde a gente aprende que não se pode ter prazer em tudo, que a vida não é só prazer, mas que a vida também é dever, né? Só que aí o dever, ele não pode ser um peso, né? E aí ele vai mostrando como se constrói isso, né? Você vai modulando, né, as tuas vivências de maneira que as tuas escolhas possam lhe levar a circunstâncias que aquilo gere prazer para vocês, que seja um prazer construído, né? Não só um prazer físico, mas um prazer elaborado. E aí, claro, né? Queremos agir, ele coloca essa frase, eu achei o máximo. Queremos agir motivados pelo desejo de contribuir com a vida. E é realmente isso, né? Quando a gente escolhe o que a gente quer fazer, a gente está contribuindo com a vida, né? A gente está canalizando aquilo que é o eros, que o Freud chamava do eros da vida, né? E aí, né? Encaminhar a vida para que a gente produza algo maravilhoso, né? Para nós e para os outros. Né? E ele dizendo que até nesse caso, até o trabalho duro vira um elemento de prazer. Então, realmente é isso, né?
quando a gente canaliza para a gente fazer aquilo que a gente quer, e a gente está fazendo, encontrou aquilo que a gente quer, né? Aí aquilo se torna muito bom, né? E aí você pode botar toda a tua força ali para criar algo maravilhoso para você e para os demais. Então, para mim foi uma epifania muito legal aqui, gente, porque a gente está fazendo um projeto de plogging, né? Plogging é aquela atividade esportiva, recreativa, de você sair na rua para catar lixo. Há algum tempo eu já faço isso, mas agora a gente decidiu efetivar isso, fazer com mais constantemente. E aí é interessante porque isso não é uma coisa que vai me gerar nada em termos financeiros, nem repercussão, nem, né, mas é uma coisa que me dá muito prazer, porque eu consigo, né, virar protetor de um local aqui que a gente até chamou de Caminho Zen, onde as pessoas vão caminhar e me gera muito prazer deixar aquele local limpo, né? Mas ao mesmo tempo eu percebi que me gera muito prazer permitir que as pessoas também tenham, né, esse prazer visual, essa sensação boa de estar num lugar limpo. Então é muito interessante isso aí. Quando eu comecei a ler e entender esse pensamento do Max Rosberg, me veio muito essa questão, né, veio uma epifania muito grande, né, de como a gente pode às vezes fazer coisas sem esperar nada em troca, mas que isso é a base para tudo que nós devemos fazer, mesmo quando nós esperamos algo em troca, né? Mesmo quando aquilo seja o nosso trabalho, ou aquilo que a gente quer trabalhar no dia, então a gente tem que estudar e ralar para chegar lá. Então isso pode nos ajudar muito na nossa caminhada. Então foi muito legal ler isso e eu fiquei muito contente. Me ajudou bastante, né? Trouxe informações para que eu pudesse até colocar isso mais em prática, né? Aí, claro, ele traz aqui algumas informações sobre o prazer de viver, né? Então, para você, uma técnica, né, de como você trabalhar com isso e você também lidar com situações onde você não tem prazer, mas que você tem um ganho ali, que é um prazer, vamos dizer assim, é projetado daquilo, né? Então, ele fala o caso lá de buscar os filhos na escola, levar os filhos na escola, que ele não gostava, mas ele estava dando um estudo melhor para os filhos dele. Então, ele tinha um prazer projetado ali, entendeu? Aquela decorrência era o prazer de estar dando um estudo melhor para os filhos, né? Tinha o desprazer de levar o filho, mas tinha o prazer de estar dando um estudo melhor. Então, é para a gente trabalhar sempre nessas esferas, né? De a gente começar é, né, a criar as camadas e verificar, né, como é que a gente lida com as camadas. Então, claro, nesse caso aí, ele verificou que valeria a pena manter. No outro caso, que ele fazia laudos e ganhava para isso, ele percebeu que ele fazia os laudos para ter o prazer de ganhar o dinheiro. Aí ele falou, não quero mais isso para mim, né? Eu vou ganhar dinheiro de outro jeito. Então, né, eu posso ter esse prazer de ganhar dinheiro de outro jeito, eliminando esse desprazer de fazer laudos que eu não gosto. Então aí ele modificou e foi buscar outras atividades profissionais. Então é só para a gente entender, né, que sempre é uma questão de avaliação também, né, porque nem tudo vai ser só prazer. Então, às vezes, para você ter esse prazer, você vai ter que passar por desprazeres, né, que talvez não sejam desprazeres, né. Então, quer dizer, ele fala, se você trabalha naquilo que você gosta, não vai ser desprazer e você vai ganhar um dinheiro, que é um outro prazer que você tem também. Mas, né, você tem que fazer essa avaliação. Então é muito legal, ele ajuda, então você tem, né, tem várias informações nesse livro para trabalhar sobre isso. E vejo que isso aí transcende muito a comunicação não violenta, né? Porque volta muito para dentro de você, né? Aquela questão até da autocompaixão, né? De você ver o que você quer, onde você quer chegar com as coisas, né? Então é bem interessante. Aí também aqui, né, o prazer de servir a vida, né? É muito legal pensar nisso, né? Mas é muito interessante, né? Quando a gente olha nesse sentido mais geral da coisa, né? De melhor servir a vida, de como a gente pode, né? Ele até combate a questão da alienação, né? Que a gente, quando a gente tem, né, essa consciência, a gente sai da alienação, né? A gente está, de novo, né, no domínio da vida. E isso é muito legal. Aqui já é uma parte que eu achei interessante colocar aqui, né? Apenas também para a gente observar, né, e ele fala aqui da questão de expressar a apreciação e não elogios, né? Ele não gosta muito de elogios, ele deixa claro isso,
porque ele acha que os elogios eles podem ser superficiais, eles podem ser também utilizados para manipulação. Então, ele não gosta de elogios. Ele prefere muito mais que nós trabalhamos com apreciação e celebração, né? Até ele coloca aqui, ó, comunicações alienantes da vida, né? Volta ao assunto que eu estava falando agora há pouco. Ah, então, ele fala que às vezes, quando se elogia, né, é um reforço positivo. Da psicologia comportamental diz que é um reforço positivo, e realmente é um reforço positivo, né? Faz bem receber um elogio quando ele é fundamentado em algo efetivo que a gente fez, né? Só que aí ele tenta contextualizar o elogio de uma outra forma, que a gente coloca aquilo como apreciação pela pessoa, né? Sem querer ganhar alguma vantagem com aquilo e sempre, né, com algumas condicionantes que ele coloca aqui, que é para a gente saber se comunicar melhor, né? Então ele coloca lá, né? Uma apreciação, né, e não elogio. Uma apreciação vale quando? Quando aquela ação contribuiu para o bem-estar, né? Quando alguma necessidade específica foi atendida e sentimentos agradáveis foram gerados, né? Então, sempre para se comunicar, né, uma apreciação, ele recomenda você falar o que foi, né? Olha, essa ação me ajudou, né? Essa ação foi isso. Atendeu tal necessidade e me senti tal com essa ação. Então, é interessante a gente observar que dali a gente tem, né, formas de comunicar melhor, né? Porque aí a gente faz uma apreciação, né? E vai relacionar ela com algo objetivo, algo que realmente permite, e aí que ele coloca o desfecho, né? Que quando você faz isso, né? Aí você permite que as pessoas celebrem algo, né? Cria um motivo para celebração, porque houve uma melhoria, né? Houve uma situação que causou uma melhoria, né? Criou uma situação, como ele diz, né? Criou uma situação maravilhosa, né? E as situações maravilhosas não precisam, claro, né, gente? O maravilhoso é aquilo que te toca, não precisa ser algo grandioso, né? Maravilhoso e grandioso são palavras diferentes. Então, maravilhoso pode ser algo pequeno, mas que te tocou e foi importante, né? Então, ali cabe uma apreciação também, tá? Então, imagina, né? Alguém faz um favor para você que você menos espera, você está, né, com uma situação difícil. Então, ali merece uma apreciação, né? Às vezes, isso aí já é um motivo de celebração, né? Quando você conseguiu, né, ter uma interação que transformou a vida das pessoas em algo maravilhoso, né? Por aquela pequena ocorrência. Então, a gente ganha muito com isso, né? A gente ganha um sentido de humanidade não alienante, né? Não superficial, não fica aquele elogio pelo elogio, né? Não fica a puxação de saco, não fica aquela coisa que os outros olham de fora assim e falam, não, mas está elogiando o quê? Não tem nada a ver, você só está puxando o saco. Porque aí fica uma energia ruim, né? Realmente fica uma comunicação ruim. Agora, quando você faz uma apreciação que está fundamentada em algo objetivo, que gerou um sentimento bom, né? Que realmente atendeu uma necessidade, aquilo tem um motivo grande para celebração, né? Significa que houve uma assistência recíproca, né? E você está dando feedback de conexão com aquilo. Então, realmente é muito positivo, né? Então, apreciar somente para celebrar, né? E aí quem recebe, né, ele também ensina, né, como receber um elogio, né, sem se sentir muito importante e sem falsa humildade, né? No sentido de falar, não foi nada. Esse não foi nada, né? Às vezes a gente até usa essa palavra, né? Não foi nada, né? Fiz de boa vontade, no sentido de fiz de boa vontade, né? Não fiz, não foi nada no sentido, né? Não foi nada assim, releza isso aí para mim, mas assim no sentido que não estava querendo receber nada, mas ele diz que essa comunicação não é muito boa, né? Que a gente não deve usar esse, né? A gente só deve agradecer e celebrar, que é o melhor. Então aqui é mais ou menos o fechamento, né, dessa obra. É, é uma obra, né, gente, que eu adorei ler. Há algum tempo que eu já queria ler essa obra, e agora que surgiu o nosso grupo de estudos, houve a oportunidade, né, de ler, e aí eu sei que, né, tô lendo, né, tem alunos que também estão lendo.
Fiz então esses vídeos aqui para registrar esse momento, da importância dessa obra, espero que mais pessoas leiam essa obra, tá? Recomendo elas, principalmente para quem quer trabalhar com resolução de conflitos, mediação, ou simplesmente para quem quer melhorar sua comunicação, tá? É uma obra interessante, claro que assim, eu percebi que o desenvolvimento dela, ele começa melhor, né? Ele começa no começo a gente vai, entende mais, só que, né, com o tempo, o avançar da obra, você vai ficando com uma necessidade de ler um pouco mais devagar, né, de você repensar um pouco mais as coisas, porque ele já vai trazendo muitos dados depois que exigem um pouco da nossa, né, nosso aprofundamento. Então é uma obra para se ler aos poucos, né. A gente aqui no nosso projeto vai ler uma obra a cada 2 semanas, então é um pouco acelerado isso. Então é uma obra que requer que talvez a gente volte mais à frente. Eu percebi partes nessa obra que realmente, provocam a gente, né, mexem com a gente, faz a gente refletir, né. Então, eu percebi, assim, momentos maravilhosos e percebi momentos desafiadores na leitura dessa obra, a partir do momento que eu fui fazer uma análise de mais aprofundamento com ela. Então, momentos que eu fiquei muito incomodado e momentos que eu fiquei maravilhado, né, momentos, assim, de epifania mesmo, né, de assim: "Poxa, olha que legal, consegui entender, né, algo que foi importante e que me trouxe uma luz para coisas, né, interessantes e me clareou muito até, assim, de posturas, de coisas que, né, que a gente tem que adotar. Agora ele deixa bem claro na obra que cada um deve ir no seu passo, né, e ele vai demonstrando, né, olha, avançar para uma comunicação realmente, né, plenamente não violenta é um desafio, porque a todo momento nós somos testados, né, nós somos colocados em situações. E aí tem todas as questões emocionais, tudo, mas o importante é a gente sempre estar tentando, né, trazer as coisas à consciência, prestar atenção no que está acontecendo, né, e daí ir melhorando a nossa qualidade comunicativa, né. Eu acho que esse é o mérito, né, de quem se coloca, nesse caminho, né. Não que vai acertar sempre, não que vai estar sempre isento né, de escorregar e, né, se comunicar mal, e ele fala e ele é legal que ele vai trazendo às vezes que ele realmente, né, não deu certo, deu errado. E eu acho que aí vem a questão mesmo da humanidade nossa, né, de nos colocarmos como humanos, né, como falíveis, né, e entendermos que nós erramos, né, aceitarmos isso e o importante sempre assim, tentar corrigir, né, sempre que possível tentar corrigir, pedir desculpa não custa caro, né. É uma forma da gente reconhecer que errou e de estabelecer a nossa humanidade com outra pessoa, né, sempre que possível fazer isso. E claro, ter consciência, né, de que a comunicação é um processo, né, então ela sempre é um processo dinâmico, e daí a gente sempre tem que, né, estar ajustando ele. Eu acho que isso que é o mais legal. Então esse é o primeiro livro do nosso estudo aqui. Agora, daqui para frente, a gente vai entrar em livros mais técnicos, né, livros que são mais específicos de técnicas de, né, de negociação. Esse aqui é um livro que é mais psicológico, né, então é um livro que exigiu mais da leitura. Espero que os que leram no projeto tenham gostado, né, tenham se aprofundado. E os que, vamos dizer assim, não gostaram muito dessa parte, né, que voltem a esse livro mais à frente, né, quem sabe no futuro, um outro momento, né, que possam ter um pouco mais, né, uma leitura diferenciada, porque eu acho que realmente tem isso, né, depende do momento a gente pode pegar a obra de uma maneira e de outra, mas eu acho que esse livro ele é fundamental. Ele traz coisas interessantes, traz técnicas, né, traz uma experiência e traz um estudo, uma prática de um pesquisador que colocou isso à prova, né. Então esse livro já tem mais de 3 milhões de cópias vendidas no mundo, tem um instituto, né, um centro de comunicação não violenta que já formou milhares de pessoas na técnica, né, e essa técnica já foi usada em muitos casos, né, milhares de casos. Então ele já tem né, um portfólio aí, né, um background aí de aplicação da técnica que merece todo o nosso respeito, né. Pode ter falhas? Sim, tem falhas, tem partes no livro que eu acho que realmente estão superficiais, mas isso não anula nunca o pensamento do autor e a profundidade que ele deve ter, né,
de toda a experiência de vida que ele tem, né? E a minha última colocação só, para fechar essa obra, é de que no primeiro vídeo que eu fiz sobre esse assunto, né, quem voltar lá para assistir, está aí na sequência, né, só voltar um pouco para trás, eu fiz até um comentário meio assim, jocoso, né, até falei que não era uma crítica à obra, mas que ele estava morando na Suíça, né, e a Suíça é um paraíso, né, é um oásis no mundo, né, um oásis de paz, tranquilidade, equilíbrio e proteção, né, mas depois de ler tudo que ele passou, né, de ver tudo que ele já passou, e ele até mediou briga em escolas, que ele levou uma cotovelada no nariz, e no dia seguinte mediou outra briga de novo, levou outra cotovelada no nariz, sangrou, e, né, e no meio de gangues, no meio de tribos, no meio de conflitos entre, né, países, pessoas. O que a gente tem que perceber é o seguinte, e aí realmente, né, acabo entendendo a humanidade, né, dele. Quem trabalha muito, né, com essas questões, né, quem lida muito com essas questões, né, no fronte da pacificação, acaba tendo uma necessidade, até pessoal, né, de refazimento, de se afastar, né, porque aquilo fica muito presente, né, na pessoa. E por mais que ela tenha né, todas as vitórias, todos os acertos, né, trabalhar nessa área é realmente uma escolha, né, para quem realmente tenha até um dom para isso, né. A gente até pode criar estratégias para melhorar a nossa capacidade comunicativa, né, a gente pode até atuar com mediação de conflitos, mas isso que ele trabalha especificamente, né, e ele até reconhece no livro, né, poxa, eu não queria ter usado esse termo, eu queria ter usado um outro termo, mas é o termo que o Gandhi também utilizava, que o Gandhi também não gostava de utilizar, né? De você colocar a palavra não violenta, né? Porque você está colocando aquilo que você não quer que aconteça, né? No texto. Mas o importante é a gente sempre entender, né? Que lidar com esse processo requer, por vezes, que a gente também tenha, né? A gente se afaste. Eu percebi isso, né? E pessoas que vão trabalhar realmente com questões em áreas mais hard, né? Da humanidade, né? Tendem a ser pessoas que se afastam um pouco mais, né? Que permanecem reclusas, né? Porque a pessoa tem uma necessidade de refazimento perante aquilo que ela vivencia. Então, isso é um mérito, né? A gente tem que agradecer muito a ele por seguir esse caminho, né? E eu acho que também tem uma gratidão por ele ter escrito esse livro, né? Ter colocado ele à disposição de todos nós para que a gente pudesse aprofundar né, vamos dizer assim, dedicar que ele tenha, né, momentos de boa vida na Suíça, né? Por que não? Eu acho que é um desejo, né? Ele atingiu, é um mérito, ele concluiu, né? E ele está, né, seguindo só os passos, né, de tudo que ele fez e, né, colhendo todas as flores que ele plantou pelo caminho. Então, nossa gratidão, né, a Marshall Rosenberg, a Comunicação Não Violenta, esse grande livro que ele escreveu, né? Ficamos muito gratos a ele e espero que vocês também aproveitem muito essa obra e possam, né, tirar os frutos dela, né, no caminho de vocês aí profissional e que ela sirva de um repertório, né, para todos nós, tá bom? Então eu sou o professor Smartness e aí até o nosso próximo livro, né, próxima análise.